TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde. Voltamos com a nossa programação ao vivo aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, muito obrigada pela companhia e audiência. Eu falo aqui do plenário da Casa Legislativa, onde vai acontecer mais uma reunião da Comissão para Assuntos de Segurança Pública, comissão que é presidida pelo vereador Major Jaime. Na tarde de hoje, vamos debater aqui a rede de proteção à mulher. E para participar de todo esse debate, o vereador vai receber a Vandecleia Moro, ela que é secretária de Assistência Social e Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, e também a Maria de Lourdes Soares, que é comandante da Guarda aqui de Campinas. Lembrando que todo esse debate você confere aqui pela tela da TV e também por meio das nossas redes sociais. Todos os detalhes você confere a partir de agora. É bom. Boa tarde a todos. Agradeço o comparecimento de todos, agradeço você de casa que está nos assistindo, para que a gente inicie mais uma sessão. Essa é a sexta reunião ordinária da Comissão de Segurança aqui da Câmara Municipal do município de Campinas. Para nós é uma satisfação recebermos aqui duas mulheres muito importantes e muito poderosas aqui da nossa cidade, né? São duas pessoas que eu gosto muito, que têm feito um grande trabalho, que não medem esforços para realmente buscar as melhores soluções. Estou ao lado aqui da nossa secretária de Assistência Social, deficiência também, né? Cuidado com deficiência e direitos humanos, a nossa secretária Vandecleia Elvira do Carmo Moro, e eu também estou com a nossa comandante Lourdes, né? Eu chamo de comandante Lourdes, por conta até do que a gente estava falando, né? De tantas batalhas que já tivemos juntos. Então é um prazer recebê-la aqui, nossa comandante Maria de Lourdes Soares. Também recebo, juntamente com a secretária, é uma satisfação tê-las aqui, a Marden Vicari, que é a diretora de Direitos Humanos da nossa secretaria, Graziele Coutinho Moreno, que também é coordenadora do CEAMO e CERAVE. A senhora me corrija, viu, secretária? Maria Angélica Bossolani, que é a coordenadora geral de proteção social, e também a Laís Alves da Silva, né, guarda municipal aqui na cidade de Campinas. Feita essa apresentação, o principal objetivo da comissão é sempre trazer assuntos relacionados e ligados à segurança pública do nosso município e também na região de Campinas. Numa oportunidade, estávamos reunidos para um evento, juntamente com a comandante Lourdes e mais a secretária, um evento do nosso prefeito, lançamento, né, de um momento importante ali, que a secretária e a comandante vão comentar. E no bate-papo, a gente comentou um pouquinho sobre alguns assuntos ligados à segurança e surgiu a ideia de falar sobre a rede de proteção à mulher. Algo que é importante, que todos os homens devem conhecer, devem promover também, e as mulheres também devem conhecer muito os direitos que elas têm, né, e o que o município vem fazendo, o que a Guarda Municipal vem fazendo para colaborar e ajudar nessa proteção à mulher. E eu até sou sincero em dizer que eu conheço pouco ainda, mas estou disposto a conhecer um pouco mais, a entender um pouco mais, a colaborar, a ajudar de alguma maneira, né, toda essa rede de proteção. Acredito que a minha fala aqui vai ser muito breve, porque eu já quero passar já para a comandante Lourdes, que vai iniciar a apresentação, e após a secretária, né, também acompanhada de toda a sua direção, né, de todas as suas diretoras, para poder esclarecer um pouco mais esses fatos. Comandante, fico muito lisonjeado com a sua presença, agradeço mais uma vez o convite, eu sei que não é fácil, né? Sempre que a gente convida, vocês estão sempre dispostos a ajudar, e eu sei que, como eu já havia dito, é de coração, né? Faz porque sabe que é importante e isso vai trazer benefício para muitas pessoas. Comandante, por favor. Boa tarde, vereador Major Jaime, secretária, um prazer encontrá-la, segunda vez no dia hoje. Na sua pessoa eu cumprimento as demais integrantes da pasta da assistência, que a gente também convive bastante. Nós temos
a grata surpresa de estar com essas mulheres ao longo dessa caminhada esse ano. Boa tarde a quem nos assiste. Major Jaime, eu só posso agradecer esse convite para estarmos aqui e para que possamos utilizar esse espaço para falar da segurança da mulher, porque, na verdade, é isso que a gente vai falar. É claro que a Guarda Municipal tem atuação voltada especificamente mesmo para a questão da segurança, mas a assistência faz também um papel aí de garantir que essa mulher possa reconstruir sua vida, para que a mulher em situação de violência encontre um caminho mais fácil a seguir. E, então, a gente está falando, sim, dessa atenção importante para a mulher. Eu vou até ali, Major Jaime, no púlpito, acho que... Por favor, acho que fica melhor. Oi. A Laís vai me ajudar aí com a apresentação. Nós tivemos agora o Agosto Lilás, foi o mês em que nós discutimos muito essa questão da mulher, é o mês dedicado a trabalhar essas questões da violência, que, infelizmente, é uma realidade cruel ainda, apesar dos avanços que nós tivemos, né? Temos que dizer que avançamos bastante. Inclusive, esse ano foi o ano em que nós comemoramos 15 anos da Lei Maria da Penha, e a Maria da Penha é uma mulher que a gente precisa lembrar para todo o sempre, porque foi a partir da luta dela que nós tivemos aí grandes avanços. E, no Agosto Lilás, o nosso prefeito lançou o botão de assédio, o Bela, que é um botão que a mulher pode fazer uso dentro do coletivo se ela for assediada. Isso, Major Jaime, nós sabemos que é também uma realidade ainda muito difícil para as mulheres que utilizam transporte coletivo. O assédio é rotina na vida dessas mulheres e Campinas inovou, inclusive, com esse aplicativo. Eu vou pedir, Laís, para você passar o vídeo, é o vídeo que foi lançado junto com o aplicativo, e aí eu falo do aplicativo. Pode soltar. Esse, então, foi o vídeo institucional, digamos assim, de apresentação do botão Bela para a população. Foi lançado, então, no Agosto Lilás. Isso, vamos para a apresentação. E agora eu explico exatamente como que funciona esse botão de emergência. Foi uma iniciativa conjunta da INDEC com a Guarda Municipal. O trabalho todo de TI, de desenvolvimento do botão, foi feito pela INDEC, uma parceria muito boa, e aí eu parabenizo aqui, aproveito para parabenizar todos os técnicos da INDEC que fizeram esse botão junto com a gente. Pode seguir, Laísna, por favor, pode passar. Mais um. Então, as premissas do botão, né, é a segurança e a confiabilidade, a eficiência nos processos de qualidade e a inovação. Por que Campinas trouxe uma inovação para o botão Bela? Em outros locais em que existe esse botão de assédio no coletivo, ele é restrito ao acionamento do próprio condutor, por exemplo, do veículo, do ônibus, né, no caso, o motorista. Em Campinas, nós inovamos e esse botão ele é acionado a partir do celular da mulher. Então, isso é muito importante, porque aí nós passamos a rastrear o celular dela, se ela, por acaso, precisar descer do coletivo ou uma outra situação assim, nós vamos continuar identificando qual o trajeto que ela faz. Pode seguir, Laís. Então, o botão de emergência, o nome é Bela,
porque é botão de emergência na luta contra o assédio e é para garantir maior segurança para as mulheres no transporte coletivo. Nós vimos que 97% das mulheres, em pesquisas diferentes que são feitas por diferentes institutos, são assediadas em coletivos, e nós, mulheres, e que andamos em transporte coletivo, ou que em algum momento já fizemos uso desse transporte, nós sabemos que isso é fato, infelizmente. Se a mulher não foi vítima, ela possivelmente tenha presenciado algumas vezes um homem assediando uma mulher no transporte. Como que essa solicitação feita... pode passar o slide? Como que acontece essa solicitação? Então, a mulher está no transporte coletivo, é vítima de assédio, aperta o botão, a gente vê ali o ônibus com a luz em cima, simulando aí o acesso. Chega a informação para a Guarda Municipal e para a INDEC concomitantemente. Então, tanto a Guarda Municipal quanto a INDEC recebe esse acionamento e, a partir daí, a Guarda Municipal começa a seguir o trajeto desse coletivo até fazer a abordagem ao ônibus. Como eu disse, é uma inovação porque a solicitação é georreferenciada. Então, quem já olhou ali o Google Maps sabe que tem, quando vai, por exemplo, seguir um percurso de um carro, né, aparece o carro andando ali, fazendo o trajeto que o Google Maps indica, então é da mesma forma que acontece com o ônibus. Então, eu aciono o botão, imediatamente essa solicitação é encaminhada para a Guarda Municipal de Campinas. Lá no SECOM, na nossa central de rádio, toca um alarme para dizer que foi acionado o botão e, a partir daí, a Guarda Municipal, o guarda que está na rua em patrulhamento, ele é acionado para fazer a abordagem a esse coletivo. Importante, pode passar? Importante que, para fazer uso desse botão, nós temos primeiro que baixar o aplicativo no nosso celular. O aplicativo da INDEC é um aplicativo bem conhecido, porque ele tem outros serviços oferecidos ali, de trajeto de ônibus, de linhas, em relação a multas. Tem uma série de situações que estão presentes no aplicativo da INDEC. Hoje é preciso fazer a atualização desse aplicativo para poder baixar o botão Bela, que é aquele botão que fica na extremidade inferior, ali no quadro do meio, a gente vê o botão Bela embaixo, e a hora que eu atualizo o celular, ele já vai aparecer esse botão. É importante fazer o cadastro a hora que baixar o botão, que é atualizar o aplicativo, porque esse cadastro ele é necessário para que a gente tenha as informações de georreferenciamento do celular. Então, se eu tenho o botão já no meu celular e eu não fiz o cadastro e for precisar acioná-lo, eu vou ter que fazer o cadastro antes, senão eu não consigo enviar a mensagem. Então, isso é muito importante, as mulheres que baixarem o aplicativo já façam esse cadastro antes de precisar usar o botão. Aí tem algumas orientações, no canto direito a gente verifica ali orientações, então, são alguns procedimentos que estão descritos ali, importante que se leia para saber exatamente como é o funcionamento desse botão. Por isso que eu faço essa ressalva. Baixou o botão no seu celular. Se não tiver o aplicativo da INDEC, ele está disponível no Google Play, naquelas lojas de aplicativos, tanto para celular Android quanto para iOS. Então, baixe o aplicativo da INDEC e nele faça o cadastro do botão Bela. No canto, no quadro do meio ainda, no canto superior direito, está escrito Novo e Registro de Denúncia. Então, uma outra situação oferecida, aí eu falo daqui a pouco, mas é uma outra inovação também, só que é para registro de denúncia, não é para acionar a viatura da guarda em caso de assédio. Vamos passar, Laís? Aqui a gente tem os dados que são necessários preencher esse cadastro que eu falei há pouco. No segundo quadro, já é o acionamento. Então, eu peço ali, aperto o botão, vai aparecer esse quadro do meio. Como a solicitação é georreferenciada, o aplicativo ele já informa
quais são as possibilidades de linha, de trajeto, no ônibus em que eu estou. Então, eu aperto o botão referente à linha, né, ele tem um 71, 212, 222, e clico no enviar. Aí vai aparecer no terceiro quadro, a Guarda Municipal será acionada em 4 segundos e aparece o trajeto. Se o trajeto estiver certo, se a linha está correta e se é isso mesmo, eu clico em enviar e essa mensagem chega para a Guarda Municipal. Aí aparece aqui uma outra informação, ressaltando que a falsa comunicação de crime é crime, então, se eu for acionar por conta do assédio, tem que ter certeza de que se trata disso. Também é uma recomendação importante de que a pessoa, a vítima, a mulher que é vítima de assédio, que ela aguarde a chegada da viatura, ao ser realizada a abordagem ao transporte coletivo, que ela já se apresente aos guardas e ela estará em total segurança, indique às equipes da guarda que chegarem no local quem é esse assediador, para que aí sim nós possamos fazer a abordagem e a devida condução ao distrito policial. Aqui é a operação em campo. Pode passar, Laís? Pode passar mais um. Ali aparece aquela linha azul, é a linha do trajeto do coletivo. Então, isso é uma situação muito importante que também nós inovamos aqui em Campinas, porque dá a possibilidade do guarda que está no SECOM dizendo para a viatura onde o ônibus vai passar. Isso facilita a abordagem, porque a gente pode tanto abordar esse coletivo, a retaguarda dele, e fazer a abordagem também num ponto mais à frente, olha, ele vai virar a rua X com a rua Y, e fazer a abordagem no local que seja mais seguro para esse procedimento. Pode seguir, Laís. Nós temos aí também o verdinho. Vê a seta em cima, é o local, aquele ponto azul, é o local onde está o coletivo e todo o trajeto que ele vai fazer. No próximo slide, nós temos, então, o botão de registro de denúncia. Como eu disse, diferente do botão para acionar uma viatura para uma situação pontual de assédio, esse aqui é para um registro de assédio. Então, se eu estou no coletivo, eu percebo que tem um homem ali que é assediador, que rotineiramente ele faz isso, eu posso denunciar através desse botão. Não vai chegar uma viatura, porque eu não estou acionando uma viatura, eu só estou dizendo, olha, nessa linha, nesse coletivo, tem um cidadão com tais características, e aqui tem algumas características para serem assinaladas, ele comete assédio nesse coletivo, e aí são outras medidas adotadas a partir da denúncia. Então, para ficar claro, no botão de assédio, eu aciono esse botão, o meu celular vai ser georreferenciado e a Guarda Municipal vai abordar esse coletivo para poder retirar esse assediador do ônibus e fazer os encaminhamentos pertinentes ao distrito policial para registro da ocorrência. E esse outro botão de denúncia, eu vou só denunciar, né? Não é só, mas eu vou oferecer denúncia aí com as características. Observem características que não mudam. Roupa, por exemplo, a pessoa troca, não é? Mas outras características como tatuagem é algo importante. Então, observar essas características e preencher nesse registro de denúncia de assédio. É muito importante, a gente sabe que isso é uma situação muito humilhante para a mulher sofrer assédio no transporte coletivo. Então, é algo que nós precisamos combater, não só com o botão, mas com atitudes também, com orientação aos nossos filhos, a amigos, a qualquer um que esteja aí próximo a gente, fazer essa orientação, porque ninguém merece, nenhuma mulher merece passar por essa situação. Vou falar agora, então, do Guarda Amigo da Mulher, que é um outro serviço da Guarda Municipal de Campinas. Esse já é um pouco mais conhecido. Em outras guardas, em outros municípios, também é conhecido como Patrulha Maria da Penha, Guardiã Maria da Penha, porque são trabalhos que têm como objetivo fiscalizar as medidas protetivas, aquelas medidas que são concedidas a mulheres em situação de violência e que o seu agressor
precisa manter certa distância como garantia de segurança. E aqui em Campinas nós temos o guarda amigo da mulher. O Gama ele foi criado em 2016. Em 2016, a Lei Maria da Penha completava 10 anos. Esse ano, com 15 anos de Lei Maria da Penha, nós tivemos aí o Botão Bela, que veio trazer também um outro valor a essa atividade de defesa da mulher. Então, foi um decreto do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E aí é importante, vou falar aqui, Major Jaime, porque março a gente fala bastante da mulher por conta do Dia Internacional. Em agosto, nós falamos também, aí, por ser o agosto lilás, o mês de enfrentamento à violência contra a mulher. E, às vezes, algumas pessoas falam assim, nossa, mas só fala disso, mas só fala disso. Sim, assim como em outros meses, né, a gente fala de outras situações, mas são oportunidades criadas quando se dedica um período para falar de determinado assunto, em que a gente consegue avanços, como, por exemplo, o Gama, que foi implantado no 8 de março, o Bela, que esse ano foi implantado também no mês de agosto lilás, um mês para a gente discutir essas políticas públicas voltadas à proteção da mulher. E quando uma mulher é agredida, quando uma mulher sofre violência doméstica, isso não se resume a ela. Essa violência ela é intrafamiliar. É uma mulher agredida, desarranja toda uma família. Imagine um filho, uma filha, crianças que presenciam a sua mãe ser violentada, ser agredida de diversas maneiras, não só da violência física, porque a gente fala muito da violência física, mas as outras violências são tão terríveis quanto a física. Inclusive, esse ano também nós tivemos a criminalização da violência psicológica, uma violência que é a mais difícil de se identificar. Nem mesmo a mulher, na maior parte das vezes, ela consegue saber que ela é vítima de violência psicológica, e é uma violência das mais cruéis contra a mulher. Então, o Gama ele tem aí como objetivo monitorar o cumprimento das medidas protetivas de urgência às mulheres que fazem o boletim de ocorrência, solicitam essa medida protetiva. Também tem como objetivo acolher e orientar as mulheres em situação de violência, encaminhando-as aos órgãos de rede de atendimento, e nós temos aqui a secretária que vai falar da rede municipal de atendimento à mulher. É uma rede muito competente, uma rede que funciona, e esse trabalho em rede é o trabalho que dá resultado. Quando diferentes expertises, quando diferentes equipamentos públicos trabalham, se juntam para trabalhar em prol de uma situação, o resultado ele é excelente, porque são medidas complementares, são trabalhos que são ajustados para atender, no caso aqui especificamente, essa população que é de mulheres, e esse resultado ele é fantástico. Então, também tem o objetivo de prevenir e combater diversos tipos de violência, doméstica, familiar, sexual, moral, patrimonial, promover estudos. Nós fizemos, esse ano, 2 encontros aí importantes para debater o tema, com palestras, seminários, e é algo que a gente precisa sempre divulgar, porque tem sempre um público que desconhece quais são as possibilidades, às vezes para ajudar uma mulher. Quero ajudar e não sei nem como eu faço para ajudar. E aí esses equipamentos, essas palestras, essa oportunidade, como a que o Major Jaime está nos proporcionando, ela com certeza reflete essa necessidade de divulgar os trabalhos. Pode passar, Laís? Esse ano, também no mês de março, lá no dia 8, o nosso prefeito Dário Saad presenteou também as mulheres de Campinas com a inauguração da Sala Lilás. Nós sentimos falta de um local para acolher as mulheres em situação de violência. Um local em que nós pudéssemos fazer a inclusão no programa, por exemplo. A inclusão requer uma conversa longa, muitas vezes, que nós precisamos conhecer a rotina dessa mulher, saber que tipo de violência ela sofre, quais são os riscos que ela tem, como é esse agressor, para que nós possamos oferecer a ela a segurança necessária, a segurança que ela precisa para poder se sentir empoderada novamente e poder reconstruir a sua vida. Então, a Sala Lilás é a sala dedicada
a essa finalidade. Ela fica na base centro, aquela base da Guarda na Moraes Salles, aquela base alta, toda de concreto, ali fica a Sala Lilás, e eu deixo o convite aqui a todos, o vereador não sei se já conheceu, fica o convite para ir lá, e a todas as mulheres, independente de serem vítimas de violência ou não, porque esse também é um local de referência que pode ser indicado para alguma outra pessoa que necessite, e aí você já vai conhecer a sala e fala, olha, vai lá na Sala Lilás da Guarda Municipal, e lá você será orientada de como proceder para começar a dar um primeiro passo que seja para sair da situação de violência. Então, fica ali na base centro, nós recebemos mulheres encaminhadas da Vara da Família, da rede de apoio, que a secretária vai falar, SEAMO, Casa Abrigo, DDM, então de diferentes outros equipamentos que encaminham as mulheres lá para a Sala Lilás. Fazemos a inclusão também na Casa da Mulher, não tem problema. Ela faz um agendamento, olha, eu não posso ir aí, prefiro que seja na minha casa, a gente agenda e faz essa inclusão na casa dela. O próximo. Nós temos aqui um gráfico, desde 2016, das visitas realizadas. Então, a mulher faz a inclusão no programa Gama e nós fazemos uma agenda de visitas à casa dessa mulher, porque é a maneira que nós temos de verificar se a medida protetiva está sendo cumprida ou não. Às vezes pode ser no trabalho, olha, não, o meu assediador, o meu agressor, ele passa no meu trabalho. Então, a gente pode fazer o patrulhamento nos arredores aí do trabalho dessa mulher para coibir, e fizemos, nós vamos ver aqui, nós veremos várias prisões por descumprimento de medida protetiva. Então, em 2016, nós fizemos 247 visitas, e isso vem só num crescendo. Agora, no ano de 2021, até 31 de agosto, nós tivemos 2.554 visitas esse ano a mulheres com medida protetiva. Algumas até é interessante que, às vezes, a medida nem está mais em vigor, às vezes o agressor não mora mais em Campinas, ela fala, ele voltou para a terra dele, para a cidade dele, mas eu quero que vocês continuem passando aqui. Então, cria um vínculo, o Major, a secretária sabe disso, a gente cria um vínculo com essa mulher e muitas vezes aí demora para a gente desfazer e ir espaçando essas visitas. A gente percebe que ela está bem, que ela está segura, que vai seguir a vida, e esse vínculo para a gente é muito importante, mostra o quanto esse trabalho nosso tem resultado positivo. Nós temos no próximo slide, então, as prisões por descumprimento de medida protetiva. Em 2019 foram 8, 2020, 18, e agosto até 31, em 2021 até 31 de agosto foram 16 prisões. Nós tivemos esse ano, infelizmente, um aumento nos números da violência contra a mulher e também aí dos descumprimentos de medida protetiva. Eu gosto dessa foto porque já me perguntaram outras vezes se nós temos guardas homens no programa Guarda Amigo da Mulher, e aí eu pus essa foto para me lembrar sempre disso, para fazer essa ressalva que nós temos, sim, é importante, e simbolicamente a gente pretende mostrar com isso, mostrar às mulheres em situação de violência, que ela não terá na vida dela só homens agressores, mas que ela terá também homens que serão protetores, homens que estarão ali para fazer a sua segurança, que estarão cuidando dela ao invés de machucando. Então, a gente tem também em ambas as equipes. Isso foi um avanço esse ano também. Nós não tínhamos equipes dedicadas exclusivamente a esse trabalho, e esse ano foi um avanço. Então, nós temos equipes que se dedicam única e exclusivamente ao trabalho Guarda Amigo da Mulher. Lá na Sala Lilás, o funcionamento é em horário administrativo. Então, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas, o trabalho na rua, de visita às mulheres vítimas em situação de violência, esse trabalho é ininterrupto, funciona 24 horas. E as mulheres assistidas pelo Gama, nós temos todo um aparato para fazer o atendimento, nós temos a qualificação dela, o cadastro dela no nosso sistema. Então, se ela liga e diz, olha, eu sou assistida pelo Gama, o agressor está aqui na minha porta, então a viatura é acionada imediatamente para fazer essa abordagem do agressor.
Esse ano nós tivemos aqui prisões por violência doméstica, que não necessariamente apenas da equipe Gama, mas em 2019, 35, 2020, 24 e até 31 de agosto foram 15 prisões por violência doméstica. Nós temos ainda, no próximo slide, nós veremos, um outro trabalho que é oferecido pela Guarda Municipal, que é o projeto Maria da Penha Vai à Escola. Nós temos o PROIN, falei numa outra apresentação aí completa da Guarda, aqui também nesse espaço cedido pelo vereador Major Jaime, e apresentei o PROIN, que é o projeto Integração, que trabalha nas escolas municipais as questões voltadas à cidadania, à prevenção à violência, à criminalidade, à questão da drogadição, né, de álcool e outras drogas. E também o PROIN faz esse teatro que é chamado de Maria da Penha Vai à Escola, que chama Até Quando, Maria? Até Quando? É uma peça que faz muito sucesso, muito mesmo, e a gente fala aí das diferenças das violências contra a mulher nessa peça. É bem bacana, foi um avanço também da Guarda Municipal nessa prestação de serviço, que é tão importante. No próximo, aí a gente vê a rede de apoio, né? Tem o Gama, Conselho Municipal da Mulher, CEAMO, a UAB, que é um parceiro nosso também, CREAS, e aí a secretária vai falar disso com mais detalhe. Então, o Gama, Sala Lilás, fica ali na Moraes Salles, de segunda a sexta. O telefone é aquele ali, ramal 26, vou pedir para colocar o ramal. E o nosso telefone de urgência e emergência é 153, já é um telefone bem conhecido da população. Então, independente, inclusive, de ser cadastrada no Gama ou não, é só ligar 153, esperamos que não seja necessário, mas em sendo, é só ligar 153 e dizer, olha, eu estou aqui sendo vítima de violência e nós vamos destinar uma viatura para esse atendimento. Acho que é isso, Major Jaime, do nosso trabalho. É um trabalho incessante, ininterrupto, um trabalho que esse ano nós vimos que ele ganhou muito mais corpo. Esperamos que os números baixem, que no ano que vem, por exemplo, ou num próximo momento, porque a estatística é uma coisa terrível, né? E a gente quer que os números caiam. Às vezes o número cai e alguém fala assim, nossa, mas não está trabalhando, porque, pelo contrário. Então, a gente quer que esses números no próximo ano ou no próximo levantamento, que eles sejam bem diminuídos, bem reduzidos, na verdade, porque a violência contra a mulher precisa ser combatida dentro das casas, e todos nós temos responsabilidade sobre esse tema, não é só a segurança pública. Faço aqui essa ressalva. Ali no churrasco com amigos, que a gente observa que uma mulher é vítima de violência, que ela vive uma relação abusiva, que aquele marido é muito agressivo. Se é um colega teu, chame e conversa. Esse homem, muito provavelmente, ele precisa também de um acompanhamento, ele precisa de um tratamento, porque a mulher ela se desfaz de uma relação de violência, segue a vida dela, mas aquele homem que é violento, ele vai violentar a sua próxima companheira. Então, é um homem que também precisa de cuidados, e esse é um outro caminho, Major, que se tem seguido, e com certeza ele trará bons resultados daqui para frente. Então, vamos observar isso nas nossas rotinas, não vamos rir dessas piadinhas que não têm graça com mulheres, não vamos incentivar nossos filhos, de uma maneira ou outra, a ter um comportamento machista, que esse comportamento lá na frente pode desaguar numa violência contra a mulher. E precisando, contem com a Guarda Municipal no número 153, visitem a Sala Lilás, conheçam esse trabalho e lá também nós podemos fazer orientação, inclusive para aquelas mulheres que conhecem, têm amigas, têm parentes, às vezes uma prima, um parente mais distante, que sofre violência e não sabe como ajudar, passa na Sala Lilás que a gente orienta. Muito obrigada. Comandante, deixa eu aproveitar uma pergunta, né? Depois a gente pode ter um espaço para mais perguntas, mas eu não queria perder essa oportunidade. Com relação ao Gama, houve um aumento depois da pandemia, houve um aumento desse atendimento do Gama? A senhora percebeu algo diferente nesse período, até por conta, né, de tudo que aconteceu em 2020? Houve algo diferente nesse sentido?
Temos sim, Major. Infelizmente, nós tivemos aí mais acionamentos em relação à violência contra a mulher. Também houve, sim, temos aí uma procura maior pelo Gama, a Sala Lilás tem sido mais procurada também. A divulgação, além da divulgação ter sido feito melhor nesse período, mas também essas oportunidades, como a violência contra a mulher ela aumentou, então nós falamos disso muito mais. Somos acionados para falar muito mais disso, e isso também dá mais visibilidade para os trabalhos e faz com que as mulheres procurem mais esse serviço. Então, nós tivemos, sim, infelizmente, um aumento aí da demanda. Lamentavelmente, tivemos. Entendo. Comandante, agradeço. Parabéns aí pelo trabalho. Eu sei que o botão Bela foi um empenho muito grande da Guarda Municipal, né, do seu comando. Né, o Gama também é uma referência também em outros municípios, então parabéns aí por todo esse trabalho. Secretária, eu deixo com a senhora e a equipe, né, essa apresentação. Eu sei que a senhora já fez essa apresentação aqui, acho que para a Comissão da Mulher, né? Foi com outro cenário. Ah, com outro cenário. Ah, tá. Eu estava conversando ontem com as vereadoras, elas falaram que já tinham visto algo, mas estamos à disposição. Por favor. Olá, boa tarde, vereador Major Jaime. Obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, falando de um assunto tão importante. Quando a gente fala de política pública para a mulher, que a comandante trouxe algumas questões, é importante dizer que é uma das políticas que mais devem ser bem estruturadas no município. Ou tem muitas pessoas que dizem que o futuro da sociedade, da nação, está nas crianças. E aí eu retomo a pergunta, né? Se o futuro está nas crianças, quem é que cuida dessas crianças? Na maioria das vezes são as mulheres, e são as mulheres que mais sofrem na pandemia. Os primeiros a perderem os empregos foram mulheres e pessoas com deficiência. Então, nós precisamos mesmo ter uma política muito bem estruturada. Então, quando a gente fala de política pública para a mulher, a comandante falou muito bem que nós fizemos o Agosto Lilás. O Agosto Lilás é um tipo de boas práticas, vereador, para que políticas públicas possam ser estruturadas. Por exemplo, da boa prática que nós fizemos do Agosto Lilás, conseguimos vários resultados. Um deles foi a estruturação da rede de proteção para a mulher. Outro foi o Botão Bela, que foi aqui apresentado em parceria junto com a IDEC, a Secretaria de Transporte. Então, é uma parceria que nós tivemos. Então, das boas práticas surgem as políticas públicas que, de fato, devem acontecer. E a política pública voltada para a mulher, eu costumo dizer que ela tem alguns pontos, que são os planos de ação. Primeiro, conscientização. A conscientização é feita quando nós temos campanhas como o Agosto Lilás, e aí essa conscientização é feita para que as pessoas entendam quais são os direitos, para as pessoas saberem quais são, de fato, os direitos que nós temos aqui, que existem e que estão efetivados. Depois nós temos a capacitação, e aí quem está assistindo pode perguntar o que violência contra a mulher tem a ver com capacitação. Eu entendo que nós temos que atuar muito antes que a violência seja instalada. Eu vou falar estamos só entre nós, né? Não tem ninguém assistindo ao vivo na TV Câmara, eu vou falar para vocês. Eu, como uma boa nordestina que sou, a gente tem aquela questão de mulher macho e tal, eu não conseguia, vereadora, entender como é que uma mulher se submetia à violência. Como? Eu ficava pensando, meu Deus, por que essa mulher não sai de casa? Por que essa mulher não deixa? Porque muitas vezes essa mulher não tem para onde ir. Não tem ninguém que a ajude, ela não tem nem uma capacitação para que ela possa voltar ao mercado de trabalho, passou a vida inteira cuidando dos filhos. Então, ela não tem nem estrutura emocional e nem financeira. Então, a capacitação vem para isso, para dar essa estrutura financeira, para que essa mulher possa se recolocar no mercado de trabalho, ser inserida no mercado de trabalho. E aí vem o cuidado. O cuidado é o que eu falo da capacitação emocional. Dizer para essa mulher que ela não está sozinha,
que, da mesma forma que existe um círculo vicioso, um círculo de violência, em que, para que a mulher saia desse círculo, ela precisa de ajuda, existe um círculo de proteção, que é composto pelo poder público, pela sociedade civil, pela família, que é muito importante a atuação da família. Então, nós temos, sim, que ter esse cuidado. E aí, depois disso, nós temos a prevenção, o que estamos fazendo hoje aqui, falando sobre os direitos, falando sobre a rede de proteção, falando sobre políticas públicas que já estão funcionando, é uma forma de prevenção, porque a mulher ela vai saber quais são os caminhos. E aí, o último estágio é quando tudo deu errado, que eu costumo dizer, quando tudo deu errado, aí vem a repressão, que o senhor conhece muito bem, tanto o senhor como a comandante, que aí sim, aquele que o fez tem que pagar pelos seus erros, tem que ter, mas até para isso nós também temos programas pensando nessa questão, que aí é o SERAV, que a gente vai falar depois. E aí eu vou falar para o senhor e para quem está nos assistindo, que a política pública voltada para a mulher é feita a várias mãos, com várias participações. Eu vou apresentar alguns dos serviços que nós temos aqui, alguns dos programas, e aí, se o senhor me permite, eu sou uma pessoa que não sou dada mesmo ao formalismo, então eu vou chamar as meninas que aqui estão, cada uma eu vou chamar um momento para falar um pouquinho, elas já devem estar tremendo, assim, sabe? Mas é importante que eu falo isso para o senhor com muita satisfação. Ninguém faz nada sozinho. Se nós vimos um agosto lilás com uma repercussão tão importante, que repercussão foi essa? Como a comandante disse, tivemos mais casos registrados, mas é importante que a mulher, de fato, denuncie. Esses números não podem ser notificados. Mas se nós tivemos uma repercussão tão grande que eu cheguei a ouvir que o agosto não acabava, né? Chegava dezembro, mas agosto não acabava de tanta ação que nós tínhamos. É porque eu posso dizer que eu tenho uma equipe muito competente e comprometida. Quem é atendido, quem conhece os serviços da secretaria, sabem o quanto essa equipe é comprometida. Então, toda vez que eu vou fazer alguma apresentação, eu estou em algum local público, eu faço questão de dizer isso, e que, tendo a oportunidade, eu faço questão de dar destaque àqueles que estão atrás, fazendo o serviço funcionar, fazendo acontecer. Então, nós temos a Coordenadoria de Políticas Públicas para a Mulher, que está sob o comando da Paula Nista, que fez a apresentação na semana passada, e aí ela falou muito dos números, de como a violência para a mulher está acontecendo e continua acontecendo, e a gente prevê que vai ter uma questão de diminuição, mas quando esses números acontecerem, quero que o senhor seja os primeiros aqui falar, mas, por enquanto, não é essa a realidade. E aí nós temos os CRAS e os CREAS. Como o senhor falou, nós fazemos parte de uma secretaria que tem 4 políticas. A Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência, Direitos Humanos e Segurança Alimentar. E falar sobre violência, eu entendo que a gente tem que atuar na prevenção, antes que a violência seja instalada, e aí esse é um dos papéis do CRAS, e quando a violência já está instalada, que é o CREAS. Então, eu vou chamar a Angélica, que é a nossa... Vem cá, lindona. Ela é responsável pela proteção especial. É isso, né, Angélica? Porque eu sempre fico... A Angélica tem várias funções. Então, ali na Secretaria de Assistência Social, quando a gente fala da parte de assistência social, nós temos o CRAS, o CRES e o Abrigo Saraeme, que fica na assistência social. Vem cá, pertinho de mim. Ou, se você quiser, que aqui eu vou te dar o lugar. E aí, o que a Angélica é a coordenadora? A política de assistência social é dividida em 2 formas. Proteção social básica, é a professora, tá? E proteção social especial. A básica a gente tem os CREAS, e na especial, na básica nós temos os CRAS, na especial nós temos os CRES e os abrigos. E a Angélica é responsável por essa parte, quando a violência já está instalada, né? Se quiser usar aqui ou usar aqui, por favor, fique à vontade. Pode falar. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a mesa, na figura do vereador, e a todos, estendendo a todos. Cumprimento a todos que nos assistem, minhas colegas de trabalho, que estão aqui dividindo toda essa experiência
e essa trajetória e esse trabalho conosco. Como a secretária disse, quero agradecer a confiança também da secretária e o empenho em toda essa mobilização e a construção de políticas públicas para mulheres, assim para todos que da política de assistência social necessitam. E pensando na política para mulheres, né, no atendimento para as mulheres, a política de assistência social, ela está voltada para afiançar, para garantir o cuidado e a proteção para as pessoas, para indivíduos, para famílias e, nesse caso, nesse momento do debate, para mulheres. Então, como a secretária estava dizendo, a secretaria e a política de assistência social, ela organiza as ações, as ofertas e os serviços para garantir, desde a perspectiva da prevenção até o enfrentamento das situações de violência contra a mulher, violência de gênero. Então, na perspectiva da prevenção, nós temos os serviços espalhados pelos territórios, nos diferentes territórios do município de Campinas, que são os CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social, que são os serviços que são aqueles reconhecidos como a porta aberta. Então, quando toda mulher, toda a população pode chegar para solicitar uma orientação, um apoio, uma escuta. E os serviços, os CRAS, eles trabalham na perspectiva de identificar possíveis situações de fragilidade, de necessidades naquele território, para se antecipar às situações de violência. Então, eles vão trabalhar numa perspectiva de criar espaços dentro da comunidade, dos territórios, para que essas mulheres tenham voz, para que elas tenham espaços, para que elas se sintam fortalecidas, para que elas se sintam acolhidas, para que elas pertençam de grupos de trocas, de orientação, de convívio, porque a partir dessas possibilidades vão se criando espaços e condições para que essa mulher possa trazer situações de violência ou dela própria ou de conhecidos. Para além dessa perspectiva de prevenção, e é claro que os serviços da assistência social, como já disse a nossa representante da guarda, comandante, e assim como a secretária, nós não trabalhamos sozinhos, né? A política de proteção para as mulheres é uma política que tem que estar articulada com todas as demais políticas, assistência social, a saúde, segurança pública. Então, são ações que a gente realiza nos territórios conjuntamente. Para além desses serviços que são os CRAS, então, nós temos os CREAs, como bem disse a secretária. Os CREAs são os centros de referência especializados da assistência social, e aí sim são serviços que estão de porta aberta para receber mulheres, para acolher mulheres que vivenciam situações de violência. Então, essas mulheres, elas podem chegar espontaneamente ou elas podem chegar a partir de um encaminhamento, de um referenciamento, de algum serviço que atendeu, que acolheu essa mulher num centro de saúde ou numa escola, a partir de uma orientação ou de alguma fala que alguma criança, algum dos filhos possa trazer. Então, essa mulher é encaminhada para esses centros de referência, que existe um em cada território de Campinas, nos diferentes territórios de Campinas, e o trabalho dos CREAs é o de acolher essa mulher, construir uma escuta, um diálogo, uma comunicação e estabelecer com ela um plano de enfrentamento para essas situações de violência. Então, de que forma que ela vai poder se sentir protegida, de que forma que ela vai se sentir fortalecida para colocar limite naquela relação abusiva, que rede de apoio ela possui para ajudá-la nessa construção de proteção e de cuidado para com ela e para com os filhos. Então, os CREAs, eles possuem equipes, que são psicólogos e assistentes sociais, que vão trabalhar nessa perspectiva do empoderamento, do fortalecimento e do rompimento do ciclo de violência com as mulheres e com as crianças, com as famílias. Para além dos CREAs, então a gente está falando de um caminho, né, de serviços que atuam diretamente na prevenção, para que a violência não aconteça. Aí nós falamos agora dos CREAs, que são serviços que atendem às situações de violência que já se instalaram,
que as mulheres já vivenciam essas situações e tem, para além da vivência da situação de violência, aquelas situações que são consideradas graves, gravíssimas. Toda violência é considerada grave, mas tem um nível de violência que coloca a mulher numa condição de risco pessoal, social e de vida. Então, para essas situações, em parceria com as delegacias de Campinas, delegacias das mulheres, essas mulheres são encaminhadas, elas recebem uma medida de proteção, de afastamento do convívio familiar, especialmente do agressor, e existe um serviço nosso, que é o SARAEM, localizado num espaço protegido, que recebe essas mulheres, que acolhe essas mulheres com seus filhos, para afastá-la temporariamente do risco pessoal e social que ela está submetida a partir da violência, e nesse abrigo, né, que é um abrigo somente para mulheres em situação de violência, existem os profissionais que vão trabalhar com essa mulher na perspectiva do rompimento desse ciclo de violência, adotando as medidas protetivas, muito em parceria com a Guarda Municipal, pensando na perspectiva da autonomia dessas mulheres, do fortalecimento emocional para que elas consigam romper esse ciclo e, como bem disse a secretária, fazendo articulação com as outras políticas, pensando na questão da autonomia financeira, da segurança, da profissionalização, da inserção social, da escolarização, no tempo em que ela demandar todo esse trabalho e todo esse investimento. Eu acho que, no geral, para dentro da política de assistência social, aí nós temos, é claro, as ofertas para dentro da política de direitos humanos, aí junto com a Marne, com a Graziele, mas para dentro da política de assistência social, eram essas as ações que eu gostaria de ressaltar. E aí, como a Angélica falou, eu quero destacar a questão do SARAEM. Nós tivemos, desde o início do ano, 42 mulheres que já foram acolhidas. É um número grande. Nós estamos falando de muitas mulheres. E uma dúvida que fica, vereadora, eu vou até adiantar, que acho que o senhor ia fazer essa pergunta, é a mulher que tem filhos, ela pode ser abrigada? Sim, nós temos uma estrutura. O abrigo SARAEM é uma casa em que acolhe tanto a mulher quanto os seus filhos e tem toda uma rotina. Essa mulher não deixa de trabalhar e ela seus filhos não deixam de fazer parte da escola. Então, isso é muito importante para a autonomia da mulher. E é importante dizer que a Angélica trouxe da assistência social, mas, como eu falei para o senhor, a gente tem outras políticas, e aí também vem a questão, por exemplo, nós estamos hoje comemorando o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Existem mulheres que possuem algum tipo de deficiência, seja ela auditiva, visual, motora, e que também sofrem violência. Então, por exemplo, como atender uma mulher surda, uma mulher que não tem como se comunicar ou que tem alguma deficiência? Nós também temos o CRPD, ele faz o primeiro atendimento dessa mulher e aí encaminha para o serviço, seja o CREAS, seja o CEAMO, e aí, a partir de lá, o SARAEM, para tentar, de todas as formas, acolher todas as mulheres em todas as suas vulnerabilidades. E aí, quando a gente entra para a política pública de direitos humanos, nós temos o CEAMO e o SERAV. Vem cá, Grazi, falar. A Grazi vai falar, assim, todo mundo vai falar. Ô, Val, eu não sei ainda, eu não decidi se você vai vir aqui falar ainda, tá? Ainda estou pensando, tá? A Grazi vai vir aqui falar do CEAMO, ela é a responsável pelo CEAMO e pelo SERAV. Então, ela vai falar um pouco de como funciona esses dois serviços, como é a estrutura, para que quem está aí de fora, quem está assistindo a gente, vê esse monte de sigla, não sabe o que é. O que é CEAMO? O que é SERAV? Para que serve? Então, Grazi, responsabilidade. Vem cá. Ai, secretária. Boa tarde. Bom, vou falar um pouquinho sobre o CEAMO, né, que é o Centro de Apoio e Referência à Mulher. É um centro realmente especializado para a mulher que sofre violência doméstica. É um espaço totalmente dela. Muitas das mulheres têm medo até de chegar ao espaço, né, achando que lá a gente vai acabar expondo a vida dela, que vai acontecer, será que a gente vai, né, expor ela? E não é
essa finalidade, tá? O espaço, ele é realmente para ela vir, a gente poder ouvi-la, e também, assim, em nenhum momento a gente força a separação, porque algumas delas nos procuram e não querem largar do seu companheiro. Então, ali a gente vai poder ter os atendimentos com assistente social, nós temos uma assistente social, nós temos a psicóloga que passa por todo esse trabalho com elas. Nós também temos grupos, né, de reflexivo com essas mulheres. A gente deu uma parada por causa da pandemia, mas estamos retomando. E é importante também ressaltar, da questão do SEAMO, a procura dessas mulheres, durante a pandemia, caiu um pouquinho, né? Porque a gente entende que essas mulheres, elas estavam dentro das suas casas e não podiam sair. Mas agora, com a retomada, né, das atividades, a gente viu que a procura tem aumentado bastante. E aí a gente está fazendo todo esse trabalho com elas, né? Com essas mulheres, de retomada dos grupos, das atividades. Então, esse é o centro de referência, também é um serviço de porta aberta. A gente recebe também os boletins de ocorrência e ela pode chegar por demanda espontânea. Também a gente recebe também as demandas dos CRAS, dos CREAS. Então, ela pode chegar a qualquer momento, a gente recebe essa mulher. Nós temos também o SERAV, que é um serviço do autor de violência, né, que é um serviço de reeducação para esse cara que comete a violência contra essa mulher. Esse serviço ele foi implantado no meio da pandemia, foi o ano passado, ele até deu uma parada por causa, né, de tudo que a gente aconteceu aí. E a gente está voltando com ele. Ele teve alguns grupos que aconteceu com esses homens, a gente trouxe esses homens, esses boletins de ocorrência que chegavam para o SEAMO, a gente entrava em contato com esse autor de violência e oferecia esse trabalho de reflexão. Nós tivemos alguns grupos, ele está passando por uma reestruturação para a gente estar retomando esse trabalho que a gente vê de muita importância, a gente também trabalhar com o autor de violência. A gente trabalha com as mulheres, mas também não podemos esquecer desse autor, né, que é ele que comete. Porque se a gente não cuida desse autor, a gente não trabalha, ele acaba reproduzindo, mesmo que ele saia da relação, ele rompa a relação com a companheira que ele está, né, fazendo toda essa questão da violência, ele pode passar a reproduzir com outras mulheres. Então, por isso, a importância desse trabalho do SERAV. Então, a Grazi trouxe o SEAMO, que atende a mulher quando é vítima de violência, e o SERAV, que atende o autor de violência. A comandante me chamou a atenção de uma informação que, às vezes, as pessoas estão assistindo. E aí, comandante, eu me lembro do prefeito Dário. Toda vez que eu vou fazer uma apresentação, Major, vereador Major Jaime, ele fala, usa termos, claro, que todo mundo entende. Então, será que todo mundo entende o que é um serviço de porta aberta? E aí, a comandante me chamou a atenção a isso. Então, o que é um serviço de porta aberta? É que a população pode procurar. Então, ele fica com as portas abertas, o CRAS fica lá para receber. Ele não precisa ser procurado por uma assistente social, não precisa ser procurado por um psicólogo. Ele detém aquela necessidade e vai até o serviço. Então, nossos CRAS são de porta aberta, nossos CREAS são de porta aberta, o SEAMO, assim como o Centro de Referência à Pessoa com Deficiência. Então, a pessoa busca o serviço, ela não aguarda que o poder público vá até ela. E aí, a Angélica já falou do SARAEME, e eu queria pedir, Marne, que você pudesse vir aqui falar, porque, vereador, o senhor pôde perceber, e o público que está assistindo, que essa política pública, eu ainda não saí de dentro da secretaria, mas ela permeia todas as diretorias ali, que ainda tem a questão da segurança alimentar. Então, a Marne vai falar desse avanço, porque é importante que todas as áreas dialoguem. Não dá para, ali, o CRAS, CREAS e SARAEME atender uma mulher e não se comunicar com direitos humanos, que é a mesma mulher. Então, tem que ter essa integração. E a Marne, que é a diretora do Departamento de Direitos Humanos, e está como interina de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência, vai poder falar um pouquinho sobre isso. Boa tarde.
Então, todas vocês já falaram brilhantemente. Mas eu acho, até vendo a apresentação da comandante Lourdinha, e a gente vê quanto que a política pública para a mulher, ela é transversal, o quanto ela é importante. Olha lá, ela sendo tratada na guarda, na segurança, no transporte, o quanto é importante a gente ter essa consciência de que trabalhar em equipe é fundamental. A segurança, trabalho, direitos humanos, assistência social são direitos fundamentais, direitos constitucionais. E é fundamental que a gente trabalhe ele em rede, em conjunto. Então, a gente ter esse trabalho em equipe, juntamente com a segurança, juntamente ali dentro da secretaria, com a segurança alimentar, que é um departamento que é fundamental também para a política pública da mulher, com a assistência social, que é um departamento que aí, como foi muito bem explicado, tem os CRAS, tem os CREAS, tem todo esse serviço voltado à assistência, e o quanto você está lá na ponta e lá num CRAS, num serviço de assistência, você vai poder identificar, de repente, uma questão de violência doméstica de gênero, um caso que você pode encaminhar para o SEAMO, ou para algum outro serviço do Departamento de Direitos Humanos, ou para algum outro serviço da Prefeitura como um todo. É essencial a gente trabalhar como políticas públicas transversais, em toda, não só na Secretaria, como em toda a Prefeitura e também com a sociedade civil, que é importantíssimo. Ninguém faz nada sozinho, né? Não é à toa que uma andorinha só não faz verão. Então, por isso, acho que a gente conseguiu avançar tanto com esse trabalho, a gente vê esse teatro, eu já tive o prazer de assistir esse teatro feito, falando da Maria da Penha. Então, a gente não fala só de Lei Maria da Penha, lá dentro do Departamento de Direitos Humanos, lá dentro do SEAMO, não. A gente fala na segurança, a gente fala no transporte, a gente fala na educação. A gente tem que falar sobre isso em todo lugar, né? Porque, como a gente são direitos fundamentais e a violência doméstica tem que ser combatida em qualquer momento, em todos os momentos, né? E assim, em briga de marido e mulher, a gente deve meter a colher, né? Então, acho que é isso. E aí, sim, como muito bem colocou a Marne, a gente trabalha em parceria para a política pública ser estruturada, e aí, sim, nós vamos sair do âmbito da Secretaria de Assistência Social, e nós vamos para o Executivo como um todo. A gente viu que no Agosto Lilás nós podemos envolver todas não, mas muitas secretarias envolvidas num só propósito, e o papel importantíssimo do Legislativo, em fomentar, em criar leis, em criar discussões a respeito de direitos. Então, o papel do Legislativo também é fundamental quando a gente fala de política pública, seja ela para a mulher, pessoa com deficiência, juventude, é fundamental. Por isso que é tão importante, quando recebo esse convite de vir aqui falar um pouco da política pública, eu vejo quão importante é essa Casa de Leis, porque aqui é a Casa do Povo. Aqui é onde a população que tem as suas necessidades procura. O vereador foi eleito por uma parcela da população, mas quando aqui chega e senta nessa cadeira, acaba representando um todo. Então, eu imagino que o seu lado, do senhor, dos seus assessores, bombam. E o senhor quem tem que traz essas demandas quando faz esse convite para cá. Então, o Legislativo é fundamental no processo de estruturação da política pública. Temos o Judiciário, no qual temos atuado com bastante parceria, principalmente quando a gente fala de medidas protetivas. E aí as polícias, sejam ela militar, civil, as DDMs, a Guarda Municipal, todos unidos com um só objetivo: garantir que não exista violência. Mas, uma vez existindo, passamos para a repressão de fato, para que as pessoas, os autores de violência, possam pagar por isso. E a sociedade civil em geral, e aí a sociedade civil, seja ela organizada, por meio de entidades que fazem atendimento, por meio do Conselho da Mulher, que é um importante órgão onde as políticas públicas nascem, ou a sociedade, quando a gente fala de família, que faz esse acolhimento, esse cuidado e ajuda as mulheres. E aí, vereador,
estou chegando ao fim, já acho que deu. Onde nós vamos, nós falamos sobre pandemia. Não sei, senhor, mas a gente já está cansado dessa máscara, todo lugar fala de pandemia, toda hora o momento é, se liga a televisão, é isso, sempre a notícia padrão é pandemia. São mais de 20 milhões de pessoas no Brasil que foram infectadas pela pandemia. Só que, vereador, infelizmente, tem uma outra pandemia que não é do Covid, que assola a sociedade há muito tempo. No último ano, foram mais de 17 mulheres no Brasil que sofreram algum tipo de violência. Ou seja, os números são proporcionais à pandemia do Covid. E o que nós temos feito para combater isso? E o que nós vamos fazer para combater isso? É muito importante. Então, quando a gente pensar em política pública para a mulher, é pensar que é algo que existe, que afeta não só a mulher, mas a família. Por exemplo, no CEAMA, esse ano de 2020, nós tivemos 882 atendimentos. É muita coisa, é muita coisa. Queríamos não ter tido esses atendimentos. É importante dizer que essa mulher foi acolhida, que essa mulher recebeu os encaminhamentos, mas, no mundo ideal, isso não nem precisaria existir um CEAMOS, se a gente fosse falar. O Saraeme, 41 acolhimentos. A casa está cheia, vereador. Está cheia, as mulheres estão tendo os atendimentos, mas é uma política pública que a gente ver acontecer, funciona. É preciso melhorar? É. Eu não vou dizer para o senhor que está tudo perfeito, mas está tudo atendendo conforme a necessidade que tem. Então, até fui questionada, e se esses números aumentarem? Se esses números aumentarem, nós vamos aumentar o trabalho, vamos aumentar a capacidade, vamos fazer o atendimento. Mas a gente não tem que pensar em si aumentar, nós temos que pensar na prevenção, na conscientização, em pensar que essa pandemia da violência contra a mulher está posta e que nós temos que fazer algo. E não podemos, por exemplo, eu que estou no executivo, dizer, não, isso é problema do legislativo, ele que faça alguma lei. O legislativo, por sua vez, não pode dizer, não, isso é problema da polícia, que a polícia tome providências. E a polícia, por sua vez, não pode dizer, é o judiciário que tem que mandar prender. E, da mesma forma, a sociedade, a família não pode se eximir. É um problema nosso. Nós todos temos que trabalhar com esse objetivo, porque a política pública é feita de uma única forma, que é o que nós temos visto, é com parceria, com todos os entes envolvidos, cada um fazendo mais do que a sua parte. E aí, assim, o objetivo é alcançado. Obrigada, viu, vereador, pela essa oportunidade. Se o senhor tiver pergunta, vamos combinar aqui só entre nós, que sejam aquelas mais fáceis, as difíceis ficam para depois. Brincadeira, à disposição. Obrigada pela oportunidade. Secretária, eu que agradeço, brilhante a apresentação. Parabéns a toda a sua equipe, todas que trabalham, que têm dedicado esse tempo à proteção, exatamente proteção. Muito obrigado, secretária. Agradeço. A Valdirene não veio falar, que eu deixei ela lá mexendo, mas ela também faz parte, é assessora referência ali da política pública para a mulher. Obrigada, viu, Val? Agradeço. Eu que agradeço. Obrigado. Como todos puderam ver, eu realmente fui surpreendido. Mais uma vez, eu digo que eu conheço muito pouco dessa área, quero conhecer um pouco mais. Eu já sabia de alguns programas da Guarda, mas conhecia pouco da assistência. Tive esse contato com a Secretaria no começo do ano, acho que mais ou menos em março, abril. Família, né? Isso, E foi o primeiro contato que eu tive com vocês, e entender isso é fundamental. Antes de tecer qualquer crítica, antes de falar alguma coisa, antes de, até de uma forma incorreta, acusar alguém ou algum órgão ou alguma instituição, acho que é importante que a gente conheça o que vem sendo feito. E essa área é uma área essencial. Eu não conhecia esse número também, 17 milhões de mulheres, é um número assim que impressiona e não deveria ser nem... Nossa, não deveria ter esse número. Na verdade, até a senhora comentou sobre isso. Todos esses serviços, se a gente estivesse num país culturalmente educado, num país com um pouco mais de justiça, esses serviços não eram para estarem sendo feitos por nenhum município. É isso que a gente deve buscar
num futuro, que a gente não tem essa necessidade de ter essa rede de proteção. Ouvi falar muito, e achei muito legal da equipe toda falar sobre isso, exatamente o trabalho de equipe, rede, equipe, trabalho, né? Ninguém faz nada sozinho, acho que falaram isso mais de uma vez, e eu vejo isso mesmo, né? Esse trabalho em conjunto, todos podendo realizar, todas as pessoas envolvidas com muito coração, né? Com muita vontade de fazer as coisas acontecerem. Parabéns aí eu já vou chamá-la já, né? Maria Angélica, né? Parabéns, né? Pelo trabalho que você desenvolve, a Graziele também, né? A Marnem também, que eu já conhecia antes, né, Marnem, do seu trabalho com direitos humanos. Agradeço realmente muito tudo que vocês já vêm fazendo e que a gente possa ser realmente, isso não é discurso, viu, comandante Lourdes? Ficar com discurso, não, quando precisar vem, procura. Não, eu estou falando sério, porque tem outras pessoas aqui também que também se envolvem, querem ajudar, querem realmente ser produtivos. E o Legislativo de Campinas, eu digo que eu sou um privilegiado por estar aqui. A gente tem muitas responsabilidades, mas a gente tem a função também de ser uma fonte de boas práticas, de bons encaminhamentos. E com tudo que foi passado aqui, a gente tem essa possibilidade de fazer da forma correta. Obviamente que a gente não quer, mais uma vez, que esses fatos ocorram, mas digo que, se acontecer, nós temos um caminho, nós temos a quem nos socorrer. E eu agradeço muito, né, pelo que vocês puderam apresentar aqui. Eu gostaria de já ir para o nosso encerramento, né? A gente às vezes combina o nosso horário aqui, e eu sei que todos e todas aqui têm um compromisso, tem algum compromisso, mas eu queria ver se as diretoras gostariam de falar mais alguma coisa. Maria Angélica, Graziele, Marnem, gostariam de esclarecer mais alguma coisa? Não? Agradeço muito, tá, a presença de vocês, agradeço pela presença da equipe secretária. Comandante Lourdes, gostaria de fazer as considerações finais, por favor. Major, eu quero só novamente agradecer, não só em nome da Guarda Municipal de Campinas, mas também em nome das mulheres, porque é um momento importante aqui para a gente poder divulgar o trabalho que é feito, dizer para as mulheres, para a população de Campinas que estamos trabalhando, né, a gente está fazendo bastante, e também importante divulgar os trabalhos para aquelas mulheres que necessitem, e como falamos aqui, a secretária pontuou bastante isso também, nós gostaríamos muito que as mulheres não precisassem desses serviços, que ele tivesse ali à disposição, mas, infelizmente, essa não é a realidade, e estamos aí contando com a colaboração de todos, inclusive da sociedade civil, para que a gente possa reduzir esses números, isso é muito importante. Então, eu agradeço, vereador, novamente, essa oportunidade, agradeço aí, mais uma vez, poder estar com a secretária também, que tem ensinado muito para a gente, é uma mulher que eu conheci esse ano e que me orgulhei de estar presente. Essa equipe dela também é nova aqui no meu tempo de prefeitura e tenho aprendido muito com elas nesse início de gestão do governo Dário também. Então, é uma nova rede e uma rede muito competente que a assistência tem. E nós estamos aí gratificados de fazer parte disso e trabalhar, e contem com a gente também, secretárias, meninas aí, a Guarda Municipal está à disposição para a gente fazer esse enfrentamento da maneira como deve ser. Obrigada, Major. Comandante, até pegando mais um exemplo do que a senhora falou do aspecto do homem ser um protetor. É legal de ouvir isso, né? Porque como policial, como guarda municipal, a nossa missão é exatamente proteger e servir, né? E é muito interessante isso, né? Tirar essa questão de, às vezes, um agressor, mas, na verdade, um protetor. Que é isso que a gente tem, né? Como base, deveria ser isso para todas as famílias. Infelizmente, a gente percebe que não. Mas parabéns pelo trabalho de toda a Guarda Municipal. Eu no início, eu falei aqui da secretária, tanto da secretária quanto da nossa comandante, que são uma das mulheres mais poderosas aqui da nossa cidade, realmente são, né? A comandante Lourdes tem, sob o comando dela, mais de 800 profissionais, né, na área da segurança. E a nossa
Secretária também tem um número 519, eu não sabia desse número, 519 pessoas sob o comando dela, também nessa área toda de assistência, né, na verdade, trabalhando muito, comandante Lourdes, com as consequências, né, daquilo que, às vezes, a sociedade acaba, né, criando, ou não sei, né, qual termo usar ali, mas vocês trabalham com essas mazelas, né, com esses momentos difíceis. Eu estou aqui com duas mulheres que trabalham com situações extremamente complicadas, sempre, né, em situações difíceis, que vocês sabem exatamente como isso acontece. Então, por isso que eu falo que vocês são realmente poderosas por conta disso, né? Cuidam não só da vida de vocês, e cuidam também da vida dos outros. Então, isso é muito bom. Secretária, por favor, as suas palavras e considerações. Eu agradeço, novamente, agradeço a equipe que faz com que tudo isso aconteça. Tem muita coisa boa acontecendo, vereador, na secretaria e na prefeitura, e que a população não sabe, então essa oportunidade é fundamental. Novamente estar aqui com a comandante Lourdes, que ela fala de exemplo e não é rasgação de seda, não, mas, de fato, ter uma mulher à frente de um comando. O senhor que fez parte da polícia, sabe o quanto isso é orgulhoso e o quanto de referência nós temos, né? Então, eu tenho muito prazer em estar aqui em Campinas e conhecê-la, junto com a sua equipe. E, vereador, agradecer, porque quando a gente fala de política pública para a mulher, é como a comandante falou, a gente vê, a maioria das vezes, os homens, eles são os agressores, e não aquele que é protetor. E o senhor aqui, na frente dessa comissão, nos dando a oportunidade de falar isso, mostra o seu posicionamento, o posicionamento de um homem que entende a necessidade da política pública e do fortalecimento das mulheres. Eu agradeço ao senhor por esse trabalho, e agradeço por essa oportunidade. Precisamos que isso repercute, e que tenhamos mais homens com essa sensibilidade e com essa coragem de colocar o dedo na ferida e falar: isso existe, e nós temos que trabalhar junto para que isso acabe. Muito obrigada, viu? Secretária, mais uma vez, né, isso é uma obrigação que a gente possa fazer. E quando a gente discutiu esse assunto, né, no evento, eu acabei não falando, mas o evento era o lançamento do Bela, né, as senhoras começaram a falar com tanta emoção, né, com tanto carinho ali sobre isso. Eu falei, nossa, olha que interessante, algo que muitas pessoas, e hoje tem que ser um programa realmente de utilidade pública, para que as pessoas possam ter essa informação e possam conhecer e confiar. Eu acho algo muito importante, né, comandante, e a gente tem isso no nosso dia a dia. Muitas pessoas veem um fato, veem uma situação, e muitas vezes elas não confiam. Ah, não adianta, eu não vou levar, não vão fazer nada, não... É aquela coisa que muitas vezes a gente vê, né, os brasileiros, e até por vários motivos, a gente acaba, não vai adiantar. E é exatamente o contrário. A gente tem, né, com vocês aqui, vários exemplos de situações em que é exatamente o contrário. A pessoa tem que, se porventura, né, Deus livre, mas se passar por uma questão dessa, ela tem que procurar, ela tem que confiar, ela tem que ir aos órgãos públicos, ela tem que procurar a polícia, procurar a guarda, procurar assistência social, procurar uma ajuda. Ela muitas vezes não vai conseguir sozinha resolver o problema dela, mas ela vai ter um profissional gabaritado, uma pessoa capacitada que vai realmente ajudá-la. E sabe, já passou por isso várias e várias vezes, já viu várias e várias situações e tem um caminho que ela, às vezes, não percebe, ela não tem essa consciência, e com essa ajuda, com essa mão estendida, ela vai conseguir, né, sair daquele momento. Achei muito legal da questão da capacitação, que a senhora falou, né, e foi comentado aqui também, né. Então, a mulher pode passar por uma situação difícil, mas essa mão que é estendida vai preparar ela para estar bem numa outra situação, né, e poder, né, criar os filhos, poder tocar a vida dela. Agradeço muito, comandante Lourdes, não tenho o que falar, agradeço muito, né, sempre o apoio de vocês. Já veio aqui mais de uma vez, comandante, não vou chamar mais, porque, não que eu não queira, né, é exatamente o contrário, viu, comandante? Mas eu sei que tem toda uma série de compromissos, né, então acho que o primeiro semestre nós já viemos, não, já, né, no segundo até. E eu deixo a senhora descansar um pouquinho. Se quiser, pode chamar o comandante Gama, né, eu vou pedir para o Gama vir aqui, tirar ele, né, trazer ele do subcomando da guarda, vir aqui, outros
outros superintendentes também, vou pedir a ajuda deles para vir aqui. E não que eu não queira, já falei, vou deixar só a senhora preservar um pouquinho. E secretária é a mesma coisa, a secretária também já veio aqui, nossa, acho que na Câmara em várias comissões. Se eu não estou enganado aqui, acho que não, né, já é uma frequentadora muito assídua e muito respeitada aqui nessa Câmara Municipal, viu? Teve, a senhora já sabe disso, teve situações no começo ali que alguns vereadores fizeram alguns comentários. E eu vi ali uma tropa de choque, né, vindo em defesa da secretária, falando, não é isso, não é desse jeito, você não conhece, você está falando algo que você não sabe, né, vai lá conhecer para você entender o que está acontecendo. Eu achei muito legal, e eu não conhecia a secretária. Depois, houve isso, viu? Aconteceu aqui num começo, não vamos falar de nomes, mas teve esse momento. E hoje o nome da secretária é muito respeitado aqui dentro, né? Tem vários secretários aqui que, eu já falei isso até para o prefeito, né, que secretários que são muito respeitados pelo trabalho que vem fazendo. A senhora é uma delas, a comandante Lourdes também. A gente não deixa ninguém falar mal aqui de polícia, de guarda, de exército, e eu também não deixo mais também falar mal da assistência social, tá bom? Estamos fechados num compromisso aí, né, para os próximos anos, para que vocês possam trabalhar tranquilamente. Acho que isso que tem que acontecer. A gente escuta muitas críticas, as pessoas falam, não conhecem, e a gente precisa deixar as pessoas trabalharem. Deixa as pessoas trabalharem para que elas possam realmente resolver os problemas que são, né, prementes, estão lá, né, e dependem disso. Mas vamos encerrar, porque já está passando o tempo, todos têm compromisso. Agradeço mais uma vez todos que estão aqui, agradeço todos que colaboram, né, a nossa equipe, todos que são aqui da Câmara Municipal, a segurança, né, recepção, todos que sempre, TV Câmara, todos que estão sempre nos ajudando para que essa sessão acontecesse. A gente vê às vezes pela TV, mas tem vários profissionais aqui trabalhando para que a gente chegue nesse resultado. Mais uma vez, agradeço, secretária, agradeço, comandante Lourdes, agradeço você de casa, você que está nos assistindo. Veja né, foi 1 hora quase de programa, mas veja com atenção, entenda o que está acontecendo no nosso país e também na cidade de Campinas, que existe sim condições de você se socorrer, se isso for necessário. Tenha confiança, procure os órgãos públicos e você vai ter assistência merecida e que Deus possa abençoar. E que a gente termine esse nosso evento aqui, principalmente, como eu já disse, com a bênção de Deus. E muito obrigado a todos. Até a próxima. Reunião encerrada, e antes de terminar aqui a nossa transmissão ao vivo, eu converso com o Major Jaime, ele que é presidente da comissão, e vai fazer um balanço aí de tudo que foi discutido aqui. Uma tarde bastante proveitosa e cheia de conhecimento, né? Teve até um momento que o senhor se disse surpreso com tudo que a cidade tem. Exatamente. No começo desse mandato meu, uma das coisas importantes que eu tive em mente é de conhecer mais, observar mais, escutar mais. E foi exatamente isso. Hoje tivemos a oportunidade de ter 2 mulheres que são realmente muito conhecedoras e muito capacitadas, a nossa comandante Lourdes e também a secretária Vandercléia. E elas puderam, né, dar informação com toda a equipe que aqui estava, passar muitas ideias daquilo que a gente pode fazer, né, como órgão público, como cidadão, para poder ajudar em situações difíceis, como é exatamente as questões que envolvem uma mulher que sofre violência. Quando se fala em segurança, a comissão também se preocupa com o que diz respeito à mulher, né? Tanto que todo esse tema foi debatido hoje aqui. Exatamente, a gente está falando de segurança pública, mas a segurança pública envolve a metade da população brasileira, 51% da população são de mulheres. As mulheres são mães, têm as suas irmãs, elas trabalham, elas produzem, elas fazem uma série de coisas no nosso país e devem ter essa proteção. Infelizmente, alguns homens abusam, alguns homens
não sabem o que eles estão fazendo muitas vezes, às vezes até por efeito de substâncias ou outras coisas, mas tudo isso deve ser colocado à disposição das mulheres para que elas se sintam seguras, para que elas se sintam bem, para que elas possam exercer as suas atividades, cuidar das famílias, né, brasileiras, e isso vem acontecendo na cidade de Campinas, sempre com algum ajuste, com alguma melhora, e isso a gente percebe que todas vêm com um espírito muito positivo para poder ajudar. E pela tarde de hoje a gente viu que é um trabalho coletivo, né? O senhor recebeu aí a comandante da guarda, a secretária aí representando o executivo e o senhor aqui do legislativo. É um trabalho que envolve todo mundo. Boa lembrança, é exatamente isso. A gente falou muito da questão de equipe, né, ter um time que realmente trabalhe junto e os vários órgãos, né? Então a gente está falando de executivo, do legislativo, a gente tem o judiciário também aqui na cidade de Campinas, que também tem uma atuação muito importante, e a gente quer exatamente que todos esses atores, que todos esses agentes públicos possam estar cada vez mais próximos, trabalhando em conjunto e resolvendo as questões que são atinentes aqui ao nosso município. E agora, vereador, qual vai ser o próximo passo da comissão? A gente deve discutir, a gente tem reunião agora no mês de outubro, eu estou definindo junto com a equipe, também com alguns vereadores, um tema relevante que a gente possa trazer para discutir junto com você que está em casa, alguma coisa que de alguma maneira a gente possa ajudar na solução. Vereador, muito obrigada por falar com a gente ao vivo e pode ter certeza que a TV Câmara vai continuar trabalhando, vai continuar acompanhando o trabalho da comissão. Eu que agradeço sempre você que está em casa, agradeço a TV Câmara, sempre uma amiga, uma parceira que tem nos ajudado tanto aqui no município de Campinas e na Câmara Municipal. Obrigado. Obrigada, vereador, uma boa tarde. E se quiser ver tudo que foi discutido aqui, é só entrar nas nossas redes sociais. Essa reunião está lá disponível na íntegra. Detalhes amanhã no Câmara Notícia, a gente espera você. Uma boa tarde, tchau. TV Câmara, Campinas.